O Serviço Cristão, capítulo 21. O lar como centro de educação missionária. Muito importante. O lar é a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para uma vida de serviço. A primeira grande ocupação de vossa vida é ser missionário no lar. A restauração e erguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar no lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Não esqueçam os pais o grande campo missionário que jaz perante eles no lar. O filho confiado por Deus à sua mãe constitui um sagrado encargo. Toma este filho, esta filha, diz Deus, e educa-o para mim. Forma-lhe o caráter polido à semelhança dos palácios, para que possa resplandecer para sempre nas cortes do Senhor. A luz e glória que irradia do trono de Deus repousa sobre a mãe fiel enquanto se esforça por educar os filhos de maneira a resistirem às influências do mal. Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Por preceito e exemplo, devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos. Devem as crianças ser educadas de maneira tal que simpatizem com os idosos e enfermos e tratem de aliviar os sofrimentos dos pobres e oprimidos. Deve-se-lhes ensinar a serem diligentes na atividade missionária e, desde tenra idade, inculcar a abnegação e sacrifício para o bem de outros e o progresso da causa de Cristo, a fim de serem colaboradores de Deus. Mas se alguma vez houverem de aprender a fazer trabalho missionário verdadeiro em favor dos demais, devem eles aprender primeiramente a trabalhar pelos que estão em casa e têm direito natural ao seu serviço de amor. Nossos lares devem ser postos em ordem, assim como nos cumpre fazer fervorosos esforços para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Devemos interessar nossos filhos em zelosa obra pelos que não estão salvos, de maneira que eles façam o máximo que lhes for possível, em todos os tempos e em toda a parte, a fim de representarem a Cristo. O relatório do anjo. Quando homens casados vão para o trabalho, deixando em casa a esposa para cuidar dos filhos, a esposa e mãe estará realizando uma obra tão importante quanto o marido e pai. Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não o é menos em casa, excedendo muitas vezes o marido quanto aos cuidados, solicitude e trabalhos com que tem de arcar. Sua obra, que consiste em desenvolver e moldar a inteligência e o caráter dos filhos, e educá-los para serem homens úteis aqui e idôneos para a futura vida imortal, é uma obra sagrada e importante. O marido lá fora pode ser cumulado de honras da parte dos homens, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caráteres à imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome junto ao dos maiores missionários do mundo. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão finita do homem. Os filhos devem compartilhar tanto as responsabilidades materiais como as espirituais. Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por excusarem-se, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem.
devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar os encargos tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentam a própria felicidade e utilidade. A vasta influência do lar. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade a qual afeta os filhos e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática, que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora far-se-á sentir na sociedade. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu virtual poder sobre o coração. Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos de conformidade com o plano de Deus, contam-se entre suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento de sua obra. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Escolhendo a bandeira para o lar. Vi Satanás plantando sua bandeira nos lares dos que professam ser os escolhidos de Deus, mas os que andam na luz devem ser capazes de discernir a diferença entre a negra bandeira do adversário e a bandeira manchada de sangue de Cristo. A importância do altar de família. Vós que professais amar a Deus, tomai a Jesus convosco, aonde quer que vades, e como os patriarcas de outrora, erigi um altar ao Senhor, onde quer que armeis vossa tenda. Necessita-se uma reforma nesse sentido, reforma que seja profunda e ampla. Satanás faz esforços para afastar os homens de Deus, e é sempre bem-sucedido nesse propósito quando consegue absorver a sua atenção, de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente e oferecer seus sacrifícios de ações de graça e louvor de manhã e à tarde sobre o altar de família. Que o culto familiar seja aprazível e interessante. Devem ser instruídos os filhos a respeitar as horas de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. É necessário apresentar a religião às crianças de maneira atrativa, não repulsiva. Torne-se a hora do culto de família a mais feliz do dia. A leitura das Escrituras seja bem escolhida e simples. As crianças tomem parte nos cânticos e sejam as orações curtas e específicas. À mesa da família, assim como ao seu altar, os hóspedes são bem-vindos. Os momentos de oração impressionam os que recebem hospedagem, e mesmo uma só visita pode significar a salvação de uma alma da morte.
O Senhor leva em conta essa obra, dizendo: Eu recompensarei. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Ide com humildade, coração cheio de ternura, e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e de vossos filhos. Pela fé, atai-os ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus, e é o dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Cumpre-lhes instruí-los pacientemente. Bondosa e infatigavelmente, ensinai-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construía o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão, e quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali antes, e depois de armar a tenda, reparava o altar, e ali adorava o Deus vivo. O fim do capítulo 21 do Serviço Cristão.